Fala pessoal, estamos ao vivo começando mais um Conversa com Rick Direito. E o assunto hoje é Medicina em Evidência. E estamos recebendo aqui hoje meu parceiro, Dr. Marcos Costa. Marcos vai fazer um preâmbulo aí de toda essa fase de estudante, de médicos, perrengues também importante, né? As pessoas saberem tudo que passou, mas eu sou obrigado a fazer um aditivo inicial, né, que 2019, pessoal, Marcos Costa, posso dizer assim, teve uma atuação muito importante numa situação na vida do meu pai. E eu acredito que, claro, né, uma influência de Deus neste sentido, Marcos acabou aí diagnosticando uma situação muito grave, né, que era uma obstrução cardíaca no meu pai, que inclusive já estava com prognóstico de alta, mas naquele momento Marcos estava dando uma passada no hospital com os residentes, me encontrou, a gente brincou ali e ele, numa conversa muito rápida, por isso que eu sempre bato, sabe, Marcos, na questão da especialidade, na questão do estudo, numa conversa muito rápida, gente, talvez o Marcos não lembre de detalhes, mas quem é filho vai lembrar de tudo, foi coisa de minutos, ele conversou com meu pai, ele apertou, não lembro se foi o pescoço, o que foi, se foi jugular, não lembro muito bem, mas o meu pai já ficou na hora sudoreico pálido, o Dr. Marcos assumiu, meu pai estava com mais de 90% de obstrução, teve que fazer uma cirurgia aberta, enfim, hoje está bem, graças a Deus, mas por uma tomada de decisão daquela famosa frase médica, que a clínica é soberana. Por quê? Porque os exames do meu pai não davam e não acusavam isso. Então, Marcão, primeiro, te agradecer, dizer que é um prazer muito grande, isso inclusive é um convite pessoal, né? É um retorno, eu acho que à sociedade, de um cara que tem feito tanto. E se apresenta. Primeiro, eu que gostaria de agradecer, né? Eu sou entusiasta da medicina, da saúde. Na verdade, quando um ente querido, que nem vocês fizeram, entregaram o pai para mim, é o maior voto de confiança que um ser humano possa dar para o outro, porque o paciente é o bem maior, né? É o amor de alguém. Então, a primeira mensagem que eu quero dizer aqui para o pessoal de casa é que o médico, alguém da saúde, quando ele veste essa ferramenta, que eu brinco que veste a capa e vira o Batman, ele é o Batman. E ele vai cuidar do amor de alguém. Então, sempre o paciente ele é o amor de alguém, indiferente da patologia que tenha. Porque o paciente não é um infarto, não é uma neoplasia, não é uma diabetes, ele é um ser humano e tem que ser tratado como tal. E foi o que aconteceu nesse evento. Vamos falar sobre isso também um pouco mais à frente, mas a nossa mensagem é hoje falar sobre medicina de emergência, medicina e saúde, que são coisas importantes que tá no cotidiano das pessoas. Que legal. Obrigado pelo convite. Marcão, e os perrengues, cara? Me diz assim, essa transição, como é que foi? Porque, cara, querendo ou não, há 20 anos, há 10 anos, até hoje é difícil, né? O vestibular de medicina, todo esse empenho. Como é que foi desde lá da época de se formar? Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma coisa que eu sou grato muito a Deus, né? Por eu ser médico. Desde os meus 9 anos de idade, eu sonho que eu estava todo de branco olhando para uma casa grande. Eu sou natural de São Paulo, num bairro chamado Itaquera. E desde os meus 9 anos eu sonho com isso. E eu conversava isso com a minha mãe, mas minha mãe não dava muita atenção. Com 11 anos eu virei atleta de um clube, consegui estudar em bons colégios, depois estudei em colégio público, em bons colégios, e sempre tive essa veia para mim que eu queria ser médico, eu não queria ser um atleta, né? E daí com 18 anos eu falei assim, não, eu vou largar tudo que eu tenho e vou dedicar minha vida à medicina. Dentro da medicina eu tive grandes mestres. Inclusive, há pouco tempo eu perdi um dos minhas referências como médico, como ser humano, que é o Dr. Edésio, que foi um homem, um anjo na minha vida, em que ensinou a atender o paciente, cuidar do paciente num todo, intensivista, ele que me ensinou na minha residência de terapia intensiva a tratar as pessoas, a tratar os doentes, a tratar o amor de alguém. Infelizmente, esse Dr. Edésio, uma pessoa ímpar, morreu com uma doença triste chamada esclerose lateral amiotrófica, uma doença devastadora, mas ele deixou mensagem até na morte dele como um guerreiro. E aí veio as residências, eu não tenho perfil muito de ficar muito quieto, então eu gostava de grandes emoções.
Então, eu faço terapia intensiva, emergência, neurointensivismo. Eu gosto dessas coisas assim. Fiz medicina de emergência móvel também no Rio de Janeiro, que olha, foi uma lição de vida. E depois eu estou completando o sonho da minha vida, que era ser professor. Lecionei por muitos anos na Universidade do Vale do Itajaí. Há 2 anos eu me afastei um pouco da universidade, mas continuo com os residentes desde 2003, porque eu acredito muito no transmitir o saber. A partir do primeiro momento que você faz o voto lá de médico, você faz um voto e diz assim, que não vai abandonar nunca um ser humano e que vai transmitir o saber. Então o médico, a partir do momento que ele faz o juramento, ele tem que transmitir o saber. E aí quando um médico ensina outro médico a salvar a vida, Deus o abençoa 2 vezes. Porque você está transmitindo o amor, né? Então assim, eu tenho esse contexto comigo. Então por isso que eu sempre gostei de lecionar. Lecionar não é querer, é uma aptidão. Você tem que ter um dom de lecionar. Você consegue até fazer que por uma situação assim que você não tem aptidão, mas não vai prosperar, né? E eu gosto de procurar o aluno aquele com maior dificuldade, porque é ali que está a sua missão de mestre, né? Fazer a diferença nas pessoas, encaminhar elas e guiá-las. Então eu gosto muito de lecionar. Foi isso a minha trajetória curta, né? Trabalhei por muitos anos em alguns serviços como coordenador e agora eu trabalho no hospital privado e no hospital público. Que legal. Nessa tua passagem, né, Marcos, você entende que é um dom também a medicina? É associado? Porque eu vejo que tem médicos que realmente, cara, nasceram para aquilo, né? Você vê que tem uma diferença grande. Tem médicos que eles são... Sabe o que acontece? Tipo, é assim, existe uma relação com dom, mas o que eu acredito que é o desejo de fazer o melhor. Vou dar um exemplo. Se eu tô um cara que tem um dom, sou um médico excelente, um cara que raciocínio lógico, um cara que foi formado para fazer medicina. Sendo que a medicina, gente, eu quero que fique bem claro, a segunda mensagem que eu quero deixar aqui. Existe médico que opera só a mão. Ele tem um dom só daquilo. Existe um médico que opera só a cabeça. Já existe um médico que ele cuida de um todo. Já existe um médico que é o pediatra, que cuida dos nossos filhos. Então você vai olhar para dentro de você e vai falar assim, o que eu sei fazer melhor? Então o médico é assim. Hoje não existe um médico que faz o todo. Não. Um exemplo, teu pai tinha um evento cardíaco, teve que fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, teve que uma equipe de cirurgia cardíaca operá-lo. Então eu dei um diagnóstico, nós cuidamos do manejo na UTI e o pai foi operado. Então tem um especialista aqui que só cuida de operar o coração. Então onde eu quero chegar, que é isso de dom. Não adianta nada eu ter uma destreza manual, vou operar muito bem, o paciente chegar e eu pro quarto dormir. Consegue entender? Não existe dom. Então eu acredito muito numa coisa, que é o querer ajudar. Como que funciona? Quando o paciente chega numa unidade de internação, num pronto atendimento, ou no postinho de saúde da estratégia de saúde da família, eu faço presunções de diagnóstico. Certo. Então eu falo assim, ele pode ter tal diagnóstico. Às vezes tem até uma síndrome que são vários sintomas. Mas eu faço presunções. E aí não é aquilo, eu tiro. Não é aquilo, eu tiro. Pá, é o quarto que eu achei que era, porque eu achava que era o primeiro. Mas eu estou dedicado em fazer o melhor aquele. Eu não o abandono. Consegue entender? Sim. E outra coisa, a medicina é uma arte. Ela não é uma ciência biológica. Então, às vezes, eu dou um antibiótico para um paciente com uma pneumonia comunitária que trata 99% das pessoas. Mas tem aquele outro que ele vai patinar um pouquinho mais. E as respostas vão ser mais lentas. Eu vou ter que ter um arsenal maior para cuidar dele. Mas eu não posso o abandonar. Terceira mensagem da nossa conversa. Talvez eu seja o último ponto de dignidade que esse cara vai receber, ou a única que ele recebeu na vida. Porque às vezes ele é um excluído da sociedade por uma falta de cultura, porque uma falta de condições, uma falta de condições financeiras, socioeconômicas, não importa. E aí ele veio sobrevivendo, e aí ele cai num hospital. Chega na emergência quando seu pai chegou lá, e aí o médico atende ele num todo, ampara e acolhe ele. Ele está no leito da morte, está desesperado, ele não conhece aquele ser humano, mas ele fala, meu Deus, aquela alma veio para me salvar. Essa é a medicina. Por isso que eu fico preocupado muito com o dom. Talvez o querer ajudar o ser humano num todo seja o melhor sucesso da medicina moderna atual. Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta já voltada nisso, né? Eu tô na emergência já há um certo tempo, uns 19 anos aí. E eu venho percebendo ao longo dos últimos, eu posso colocar aí dos últimos 5 anos,
algumas situações que me preocupam. E aí eu não digo só profissionais da enfermagem, da medicina, da equipe multi, não. Eu vejo também na gestão. Porque quando nós falamos medicina de emergência, quando nós falamos emergência, e eu fico muito preocupado, porque parece que a medicina e a enfermagem às avessas. Porque eu coloco os recém-formados para trabalhar na emergência, para trabalhar numa regulação médica de urgência, como no SAMU, numa unidade avançada do SAMU, só que num local de uma complexidade absurda. O que está acontecendo, Marcos? Existem vários pontos a ser ditos sobre isso, tá? Essa é a minha opinião, as pessoas podem aceitar ou não, ou podem abrir a cabeça e falar assim, vamos discutir sobre isso. Então, a primeira coisa, começa de cima para baixo. A unidade de urgência e emergência, o SAMU, ou os pronto-atendimentos das UPAs, os PAs, eles têm que ter um elo de união. Nós temos que ter um programa de urgência e emergência. Por quê? Vou te dizer o seguinte. Vamos falar sobre Itajaí e Balneário Camboriú. Eu atendo um paciente na Murta. Certo. E aí, uma ambulância do SAMU. E eu levo ele para o UPA-CIS. Aí ele é estabilizado, tem que levar para o Hospital Marieta. Esse elo, ele tem que ser imediato. E muitas vezes padece. Por quê? São níveis de atenções diferentes. O que pode me alcançar? A ambulância, tirando esse paciente da via pública e levar já para uma unidade, que é um exemplo, a UPA-CIS. E depois da UPA-CIS, qual que é a diferença de degrau de assistência que ele vai receber no Hospital Marieta? Olha que interessante. Na ambulância, ele tem lá um laringo, um tubo, um colar, uma processo de imobilização, um ventilador. Ficou aí. Chego na UPA, já tem um ventilador de maior desempenho, já tem um desfibrilador, já tem um catéter central para passar, já tem uma droga vasoativa para colocar em uma bomba infusora. Talvez eu tenha um exame ali, talvez demore um pouco, mas tem um exame rápido, um eletro, ou um exame de imagem. Pá, mas o cara tem um infarto agudo. Eu preciso de uma hemodinâmica para abrir esse vaso imediatamente. E o tempo é vida desse coração. Então eu preciso de um hospital de alta complexidade. Mas esse trâmite, para chegar a esse elo, existe? Existe o telefone, existe um contato? Ah, mas eu coloco por vaga zero, mas... Aí chega lá, começa aquela briga. Gente, quando nós trabalhamos na saúde, eu não posso ter uma vença, tipo, tá me trazendo trabalho. Não, está tratando o amor de alguém, trazendo para mim. Trazendo para a UPA, da UPA para mim. Então eu acho que hoje, no Brasil, esse elo das emergências ainda não está consolidado. Segunda coisa, a parte política. Eu não posso colocar um secretário, um coordenador de um serviço, um diretor do hospital, porque ele é meu amigo. Ele não pode ser o cargo de amizade. Ele tem que ser um cargo de mérito profissional. A pessoa tem que ter capacidade, qualidade, desempenho e desfecho para estar naquele cargo. Ele não precisa ir na minha casa tomar um vinho nem tomar uma cerveja. Ele tem que fazer o melhor e salvar vidas. Por quê? A saúde é cara. Ele é muito cara. Além de tudo, lá na ponta, uma vida salva não tem preço. Então, quando eu coloco uma pessoa profissional para fazer a gestão disso, organizar esse processo, ensinar, multiplicar o saber e fazer a coisa fluir, olha o que eu estou vencendo de barreiras. Agora, quando eu coloco do ponto de vista administrativo, o amigo... Não pode ser isso, porque aí os sistemas falham. E aí lá na ponta está morrendo o amor de alguém, que também não tem preço. Então o que acontece? Administrativamente falando é isso. Do contexto profissional, minha visão é o seguinte. Nós passamos por uma pandemia do Covid-19. Uma tragédia humana. Foi a maior praga que existiu da idade da medicina moderna. Que fique bem claro com isso. As pessoas podem falar que se foi inventado, se não foi inventado, cada um tem sua cultura, sua crença, e nós temos que respeitar. Mas nós nos deparamos com tudo parado. Se fechou. Lockdown em tudo. A universidade foi a mesma coisa. O curso de técnico de enfermagem foi o mesmo. Eram feitos cursos online. As pessoas não tinham prática, não podiam nem passar na frente do hospital. Idosos não podiam entrar no hospital, paciente com diabetes que nem eu, que coordenei de 11 UTIs, tinha que estar fora do hospital, mas eu estava desde o começo lá, tomando insulina e cuidando do amor de alguém. Só que o que aconteceu? Parou as aulas eram online, as práticas já não podiam mais frequentar hospitais. Então eu vou dar um exemplo para a medicina. O aluno de medicina que estava no segundo semestre aprendendo a parte teórica, começou a fazer online.
Quando chegou no 7º período, 8º período, que ele entra no internato, para fazer os 4 últimos períodos de internato, praticando, vendo, tocando, fazendo, criando uma destreza física, de visão, de olho clínico, de tato, ele não estava no hospital. Olha só. Então, os pacientes estão recebendo atenções dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, que são filhos da pandemia, que eu chamo. Filhos do Covid-19. E falta um pouco mais da formação. Mas não é porque ele não teve empenho, não teve dedicação. É porque ele passou por esse processo. E daí, as pessoas se formam, tem que ir para o mercado de trabalho, porque os boletos não param de chegar. Sim. Os boletos tocam na porta. Eu brinco no hospital que é pela Nossa Senhora dos boletos vencidos. A pessoa tem que sair a trabalhar. E daí, a qualidade se cai. Se cai a qualidade. E a medicina é cara, gente. A medicina é cara. Se eu tardo num diagnóstico, se eu não tenho formação para tal, quando eu for tratar já essa doença, já tem complicações. Fica muito mais difícil. Então, a minha visão do contexto técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, hoje é esse. Que nós estamos vivendo hoje um reflexo da pandemia. Nós tivemos um lapso, então, de ensinar... Na verdade, teria que estar na prática, né? Era o período de prática e não por culpa deles. Até mesmo de formação teórica. Não por porque culpa deles. O cara ligava o tablet em casa, podia estar com o tablet ligado, mas qual que é o grau de comprometimento que ele está assistindo aquela aula? Exatamente. Tem uns que estão até na academia, né? Aí... E é complicado. Ô Marcos, mas, cara, teria alguma... Talvez você não tenha essa resposta, óbvio, né? Mas... Existe algo que poderia ser feito, alguma coisa, resgatar algo? Porque realmente, assim, eu falo, e lógico que eu quero que vocês entendam, né? Não é um ataque, né? Não. O que nós estamos falando é... soluções. Isso, nós estamos enfrentando alguns problemas, assim como um problema sério na sociedade aí de inversão de muitos valores. Mas, enfim, voltando à questão profissional, nós temos uma situação que realmente a gente vê, porque, Marcos, o que eu percebo? Antigamente nós tínhamos uma confiança maior nos profissionais. Eu estou falando de profissional para profissional. Uma segurança maior. Então hoje a gente percebe... mas só que assim, ó, eu quero... Você me deu um insight agora, né? Olha só. Nós confiamos muito no médico. Antigamente o que acontecia? Nossos pais davam banho na família inteira e falavam assim, o doutor vai vir nos visitar. Uhum. Colocava todo mundo na sala, naquela mesa, pão, cuca, comida do bom, do melhor, porque era o dia que o doutor vinha. O doutor examinava um por um. Aí o pai pagava em espécie no bolsinho do médico, o médico saía. Olha a visão. Só que esse médico ganhava-se uma condição boa. Esse médico começou a ganhar menos. Ele falou assim, vou dar um plantão. Aí ele ganhou menos ainda, vou dar mais um plantão. Vou dar mais ainda, vou dar mais um plantão. Aí ele começou a fazer plantões. Então lembra que ele precisa de formação constante, descanso, porque o raciocínio é rápido, é lógico, mas eu preciso estar descansado. Porque quando eu faço uma cirurgia, depois de 3 dias de plantão, qual que é a minha chance de sucesso? É menor do que se eu tivesse descansado, concentrado para fazer aquilo. Então o médico, na carreira médica, ele teve uma falha no processo. Ele começou a dar plantão, diferente de vocês, com todo respeito, dos juízes. Os juízes trabalham alguns meses, ganham outros mais, uma carga horária diferente e um plano de carreira. Uhum. O médico hoje não tem sequer um piso salarial. Então, o que aconteceu? O médico e o agente da saúde tem que trabalhar 3, 4 plantões. Eu tenho enfermeira que sai de um plantão para outro. Imagina quanto que é a qualidade dessa assistência. Ela sabe, mas muitas vezes ela está cansada. E quando você está descansado, aumenta seus riscos de erros, de falhas. Então, que nós chamamos de viés, que falhas ou erros. Então, assim, eventos adversos. Então, a primeira coisa é, existe um piso salarial, existe uma grade de horário de trabalho. Aí vamos na outra parte das instituições. Existe uma educação continuada? Uhum. Existe um plano de carreira para o profissional? Nós temos enfermeiro que está no hospital e não tem um plano de carreira. É. Então, como que ela trabalha salvando vidas anos e não tem um plano de carreira? Gente, ela tem até aptidão, ela entra lá como talvez uma enfermeira aqui no setor dela, depois ela vai virar uma líder para ensinar outro, depois ela vai virar uma líder do setor, depois ela com 5 anos vai ganhar um prêmio, uma qualificação financeira que seja. Como existe hospitais que eu já trabalhei aqui assim. Um exemplo, eu trabalhei num hospital chamado Sírio-Libanês em São Paulo. O Sírio-Libanês faz com que os enfermeiros façam congresso, apresentem trabalhos, pagam passagem para ele, e auxilia ele na formação profissional com cursos,
e fala de idiomas. Existe esse programa nos hospitais? O hospital público, como que funciona? Tem um triênio, quinquênio, tem um plano de carreira para virar um líder do setor? Eu acho que assim, além da formação continuada, de um curso de SLS, BLS, ATLS, de um curso de como intrusar, um exemplo, na UTI, uma DVE, uma PIC, como que vai manejar um catéter, um acesso, tem que ter uma educação continuada para tentar restaurar essa falha do sistema. Mas isso gera custo, gera processos e tem que ter pessoas com a visão ampla e bom tecnicamente. Quem está ocupando o cargo lá em cima tem essa visão? Então, assim, é uma cascata de eventos que, às vezes, não há o que mexer. Exatamente. Eu percebo, esse tempo eu até estava conversando sobre isso, que eu falo, né? Às vezes o profissional ele vai cansando, né, Marcos? Porque, assim, o sistema não é fácil, principalmente para quem está no serviço público. Ah, mas você é criou-se, né, esse estigma no servidor público, que o servidor público é malandro, tem aí sua estabilidade. Às vezes as pessoas acabam não conhecendo tanto do serviço público e acabam tecendo esses comentários aí desnecessários. Mas eu vejo o quê? O que acontece? Entra gestão, sai gestão, entra gestão, sai gestão. Você não tem educação continuada. Continua mais do mesmo, Marcos, mais do mesmo. Então você tá lá pro paciente, o paciente chega, é sempre aquela situação, eu atendo mais um, e aí o que eu vejo? Os médicos atendendo, paciente um atrás do outro, tem 3 minutos, 4 minutos para atender um paciente, que eu acho humanamente impossível você conseguir fazer uma medicina de excelência em 3 minutos num atendimento, né? Virou uma mecanização. Não, e outra, não existe uma educação da população. Onde eu quero chegar? O governante, indiferente da escala que ele é governante. Um exemplo, existe uma classificação de riscos na emergência. E daí tem lá uma classificação de risco e o paciente tem risco iminente, eu tenho que levar ele na sala de estabilização, que o paciente corre risco imediato de morte. Então eu vou ter que entubar, passar um dispositivo central, e estabilizar esse paciente. Só para as pessoas que estão ouvindo nosso podcast e que não têm noção. Na emergência, onde você tem a frase, né, que não é para amadores, que eu acho ótimo essa frase, eu digo mais ainda. Na emergência, olha a mensagem que vai ficar. Ali é onde acontece o maior milagre da vida. É onde interrompe a morte, estabiliza e inicia a cura. E em segundos. Então, o que acontece? O colega está lá, o paciente está lá fora com uma amidalite. Uma temperatura de 39, ele tem seu problema, que é de suma importância para ele naquele momento. Mas chegou ali um paciente com infarto agudo do miocárdio, um infarto importante de VD do coronário direita, que está chocado, e que eu tenho que fazer volume, estabilizar, que ele pode morrer imediatamente. Eu não posso perder tempo. E o tempo que eu ganhar dele, que eu levar ele para a hemodinâmica do Marieta, ele vai ser salvo, eu vou ter que deixar toda a minha energia ali. Então o pronto-socorro está parado. As fichinhas estão chegando. E eu estou salvando essa paciente. Daqui a pouco eu faço contato com o SAMU, estabilizei ele, liguei lá no Marieta, ou na referência que nós tivemos, na Unimed, no Hospital do Coração, ou no hospital onde tem serviço de hemodinâmica. E esse paciente vai vir com o SAMU com a avançada, com o médico, e eu vou passar o caso e aí fazer uma evolução do prontuário para mandar. Quanto tempo demorou isso? 1 hora. A fila está parada. Nessa 1 hora chegou 30 pessoas. E daí, esse paciente saiu, tá salvo essa vida, e o administrador recebe o telefonema, que tá cheio, tá uma espera de 5 a 6 horas no pronto-socorro, mas e aí? Consegue entender que falta ainda programas de cuidados de urgência e emergência. Um exemplo, eu acredito que as coisas têm que ser copiadas, porque quando a coisa dá certo pode ser copiada, não é vergonha. Hospitais de grande porte em São Paulo são porta fechada. Tem a UPA, tem o pronto atendimento, tem os PAs, que vão referenciar e vai vir a ambulância. Porque aquele cara tem que estar foraz, tem que estar tudo parado para receber aquele paciente que é minuto ouro para ele. Legal. Só que assim, hoje, na nossa região, nas nossas estruturas, nós temos essas condições de fazer isso, é aceito. Como que funciona isso perante a sociedade? Nós temos que tem que ser as claras, nós temos portais de transparência. Existem esses portais para nós falar assim, não, ó, funciona assim. Nossa fiscalização, quem que o fiscaliza? Ah, é o Comusa, é a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária está vigiando. O sindicato do enfermeiro está no UTI com quantos técnicos de enfermagem? Tem 6 técnicos para 10 pacientes? Porque 5, 1 para 2, mas tem que ter um folguista. Tem.
Não, tem quando vem a fiscalização, que aí traz o pessoal para fazer hora extra. Mas a fiscalização avisa para chegar. Passa no outro dia, ele passa 28 dias com 3 técnicos no UTI. Entendeu? Qual que é a assistência desses pacientes? São 10 pacientes, tem que ter 6, não 3. Você consegue entender? Sim. Então a medicina é muito mais além do que tudo. Nós temos que estar todos alinhados em um só pensamento para ajudar a saúde. Só que tem que estar de verdade. Vestir a camiseta e falar assim, vamos fazer uma medicina de emergência ou uma medicina de excelência em qualquer esfera. Básica, semi, avançada ou a transporte. Nós temos que procurar fazer medicina de emergência ou medicina de excelência. As pessoas querem isso? Eu vejo até, às vezes a gente brinca, né? Que claro, tem os dois lados, né, Marcos? A população também, que às vezes não valoriza o SUS. Às vezes, rapaz... É um programa maravilhoso. Meu Deus, você chega numa segunda-feira, eu brinco que a segunda-feira é o Dia Internacional do Atestado. Cara, você vai lá nas UPAs, no pronto-socorro, está abarrotado de pessoas querendo pegar um atestado, de pessoas ali... Eu fico extremamente chateado. Claro, uma vez eu falei isso, pessoal, pô, mas eu acho que tinha que ter um projeto de lei que o paciente que se evadiu, ele tem que pagar. É que Só que o SUS é de graça, né? Mas é que assim, ó, eu vou te falar. O SUS é um programa lindo, maravilhoso, gente. Eu tenho a oportunidade de cuidar de pessoas que moram em outros países. Um exemplo, o paciente com B24, com HIV, na Itália, eles vêm se tratar no Brasil. Nós somos referência do tratamento de HIV no planeta. Nós temos o tratamento para HIV, hoje não se morre de HIV. Morre a pessoa que não quer tomar o coquetel, que não quer se tratar. Sim. Nós temos um programa de entrega de medicamentos, de acompanhamento excelente. A nossa infectologia do país, do ponto de vista de algumas doenças infecto-contagiosas, é de excelência, é nosso. Só que nós, como seres humanos, nós costumamos valorizar só o jardim do vizinho. Então, o que acontece com o nosso SUS? É que ele é mal utilizado. Exato. E ele é mal gerido. A cada 4 anos entra um amigo do amigo. Se perpetua. O exemplo, o fulano de tal entrou no poder, tem que dar para o partido tal aquela cadeira. A Secretaria de Saúde vai para um, a Secretaria de Obras vai para outro. Peraí, não. Quem é o melhor? Quem vai fazer o melhor? Quem vai fazer gestão? Sabe por quê? Porque esse gestor, amanhã ele pode ter um acidente de carro e ele está deitado numa ambulância que ele vai para aquele hospital do SUS, porque é para ali que vai. Você possa ter o dinheiro que for. Eu brinco com os alunos de residência e os acadêmicos que ter dinheiro não é sinal de ter o melhor médico. Porque isso tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas. Ah, eu sou rico, eu tenho um convênio, não é sinal que você está com o melhor. Não é sinal que você está com o melhor. Ah, eu sou pobre. Talvez você é pobre, mas você está chegando no hospital e que está chegando lá o doutor, professor com maior especialidade naquilo que vai salvar e tocar na sua mão. Então, o que acontece? São esses insights que as pessoas não têm e que nossos gestores, que Deus toque no coração das pessoas e fala assim, não, eu vou ouvir aquele cara lá que estava no podcast um dia que eu vi, ele tem razão, tem que ser técnico. Não é pessoal, é profissional. Porque o resultado vai ser maior. Vai ser algumas vidas salvas e uma vida não tem preço. E eu vejo, Marcos, é real que tu fala, porque eu vejo, não é só na emergência fixa, não. Não. Na móvel também, porque o que acontece? A gente vê a cada 4 anos, ou depende também, porque às vezes entra o governador a cada 2, o prefeito a cada 2. O que modifica ali, cada um tem sua pasta, e o partido de cá tem 10 cargos, o de lá tem 5. Só que assim, raramente eu vejo ser técnico, raramente. Ele entra num cargo político, ele vai tocando, a secretaria afeta a pasta dele do jeito que dá, ele vai tocando, e aí os que estão nas emergências, nas UPAs, ou seja, nas unidades básicas, que nós temos a contrarreferência, às vezes é paciente que está indo para a UPA, era para ser atendido na UBS. Só que esse paciente ele é mal informado. Ele já está tão acostumado a ir lá no pronto atendimento tomar uma medicação que era na UBS, que para ele é porque é mais rápido para mim. Mas ele já acostumou aquilo ali. E a gente não vê uma educação continuada, a gente não vê nada relacionado a esse ciclo. Às vezes eu fico cabreiro no meu Instagram, né? Falo um monte, como eu ouvi da fala agora recente, até já houve a retratação do vereador, quanto à questão de que enfermeiro não tem competência para classificar, mas ele já pediu desculpa ali, que ele viu que ele não tinha competência para falar sobre isso. Então o que acontece? A gente vê que não tem e a gente vai vendo
correr ao redor do rabo, e isso me preocupa porque eu vou para 20 anos na emergência, Marcos. E eu vejo a emergência que eu entrei de 2006, a mesma coisa. E eu vejo bons... Aí o que acontece? Eu vejo bons profissionais que acabam saindo. É que assim, ó, só para explicar. Vou fazer um pensamento para as pessoas que estão em casa rápido, assim, uma coisa lógica. Aonde que teria que estar o melhor médico? No lugar que chega a pessoa morrendo, ele vai estabilizar e iniciar a cura? Ou lá na enfermaria, onde o cara tá lá sentadinho bem, já tá recuperando? Aí o que acontece? Quando esse médico tá lá na emergência, ele tem poucas condições técnicas para trabalhar, técnicas que eu digo assim, materiais. Ele tem um público enorme, acima do contingente que ele é humanamente possível ele atender, e a remuneração dele é a pior do mercado. Então, como que o cara que é bom, que tem essa formação, que vai fazer diferença, né? Como aconteceu com você, não porque foi comigo, mas chega lá diagnosticar o seu pai com uma síndrome coronariana aguda, fazer o diagnóstico, fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, que seu pai está salvo, porque seu pai morreria. Então, assim, como que esse cara vai sair de lá de dentro de uma UTI, ou de uma enfermaria, ou do seu consultório, que existe muita gente boa aqui em Balneário Camboriú, Itajaí, muita gente boa, eu não tenho vergonha de dizer isso. Isso é até bonito de dizer, parabenizar os nossos médicos, as nossas técnicas de enfermagem, nossos enfermeiros. Tem muita gente boa, como toda profissão. Só que como eu vou estimular ele a sair, onde ele ganha mais, tem melhor qualidade de assistência, melhor estrutura e melhor retorno, para ele ir lá e fazer a diferença numa coisa que está precisando dele? Eu tenho que ter um incentivo para isso. Então, essas coisas têm que estar no contexto. Ou então, colocar gestores com capacidade técnica de ir lá e ensinar. O cara que chegou lá, ó, vou fazer um treinamento para você, por enquanto você vai atender um paciente de baixa classificação, na sala de emergência eu quero com isso, com essa titulação, vamos dar essa educação continuada. Aí você vai fazer a diferença, que é o que os hospitais grandes, de grande porte, com grandes referências e com grandes certificados fazem hoje, né? Eles pedem a qualificação da pessoa, os seus títulos de RQE, né? Que é de qualificação de especialidades, seus mestrados, seus doutorados, e depois a prova prática, para ver se aquele funcionário tem condições. Que aí vai mudar o desfecho dos pacientes. Então, assim, nós estamos numa conversa aqui, poucos minutos, mas olha só como que nós abrangimos a parte política, a parte mental, a parte estrutural, a parte física e a parte humana. Porque olha que interessante, nós saímos da pandemia do Covid-19 e dissemos assim, não, depois da pandemia a empatia vai melhorar. Ah, meu Deus, depois disso que nós vimos as pessoas morrerem, se misturarem rico com o pobre, vai melhorar a empatia. Eu leio bastante livros, e um dos livros falava assim, para mim, né? Falou assim para mim, um livro, está escrito uma frase: na guerra, a guerra. Após a guerra, as medalhas. Pai, eu falei assim, porra, vai acabar a pandemia do Covid, cuidei de 110 leitos de UTI, vai vir a medalha? Não. Pelo contrário, eu fui convidado a me se retirar do hospital porque eu queria fazer uma parte técnica que as pessoas não queriam que fizesse. Acabou a pandemia, resolveu o problema, eu tive que sair do hospital. Então, assim, não é isso. Existem outros interesses. Então, assim, esses que são as coisas tristes que acontecem hoje no planeta. E não é no Brasil, não é em Balneário, não é em Itajaí, não é em Florianópolis, é na saúde, que é uma coisa que não poderia ser assim. Então, nós não temos mais empatia pelo próximo. Nós não temos mais amor para aquele amor de alguém que é nosso paciente. Eu estou triste. Eu estava em Florianópolis, trabalhando na UTI do Hospital Celso Ramos, com pacientes neurocríticos, e eu estava sabendo que teve 3 afogamentos de 3 crianças na nossa praça central de Balneário Camboriú. Eu estava perplexo. Minha mulher é pediatra, minha esposa, eu estava falando com ela. Não pode morrer ninguém afogado. Nossa praia é para vir aqui para as pessoas criarem alegria, falar assim, vou para o Balneário Camboriú, maravilhoso. Vou no Parque dos Dinossauros, vou na cascata agora, no teleférico, na praia central, na roda gigante, tal. Não é para morrer uma criança de 13 anos na nossa praia afogado. Então, assim, tem que ter essa empatia. Então, não pode vir meu paciente na minha emergência e ele morrer sem eu fazer o melhor para ele. Ele pode morrer porque, às vezes, o desfecho é inevitável, mas eu tento fazer o melhor. E, às vezes, o melhor é se eu não tenho aquilo lá, mas a atenção minha, 100% ele tem que ter. Exato. Você acha que essa situação do Covid, todas essas nuances, elas mecanizaram um pouquinho? Perdemos um pouco essa... É porque vimos uma tragédia, vimos uma catástrofe. O que acontece hoje é coisa simples. Então, o que acontece? Eu falo para todo mundo, ninguém entrava na UTI como médico para trabalhar
Porque a UTI era lugar de um cara que tinha que ter uma visão ampla, um lugar fechado. Ninguém falava assim, trabalhando na UTI, você é doido, não vou entrar. Só que nós não tínhamos médicos. Nós tivemos que pegar médicos do pronto-socorro que não estavam preparados e colocar dentro da UTI, porque eu não tinha. Então eu tinha que fazer supervisão, tinha que pegar na mão. Eu peguei na mão dos médicos, ensinei a entubar, ensinei a passar um central, porque não tinha médicos. Os idosos tiveram que sair, os médicos antigos, ficou os médicos novos, os residentes. Imagina um hospital como o Marieta, que é um hospital maravilhoso, que eu digo para todo mundo. O Hospital Marieta é uma coisa maravilhosa. Tinha 4 UTIs, nós fomos para 110 leitos, 11 UTIs. Nós cuidamos de gente de Xanxerê, Chapecó, porque Chapecó não tinha se preparado. Quando o vírus chegou lá, as pessoas faziam 5 interceptação do SAMU para trazer um paciente crítico para o Hospital Marieta. 10 horas de viagem no paciente crítico de Covid. Então, como que eu recebi esse paciente? Já era ruim, estava em estado gravíssimo. Então, nós ficamos pessoas que não tinham muita formação técnica. O técnico de enfermagem foi para a UTI, imagina, era 4, tem que ser 11. Quantas pessoas não foram? Vinha gente do norte, do nordeste, veio gente de São Paulo, Rio, para trabalhar dentro da UTI, que não trabalhava na UTI com paciente crítico, que é totalmente diferente do que você está no posto fazendo uma vacina, né, que são coisas distintas. Então, nós tivemos que trocar pneu com o carro andando. E aí virou aquilo. Então, assim, nós vivemos momentos difíceis. Hoje, passou aquilo. As pessoas falam assim, não, o que nós vivemos... Sim, mas agora está na hora de nós levantarmos os cacos e melhorarmos tecnicamente a formação nossa e estruturalmente as condições de atenção do paciente crítico. Então, é fazer a medicina com amor e com excelência. Como você fala, a emergência não é para amadores. Eu digo assim, a medicina tem que ter a empatia, tem que ter o cuidado com o amor de alguém. Às vezes, na UTI... eu não tenho que fazer mais pelo paciente. Ele está em estado terminal. Mas a minha medicina que eu aprendi na faculdade era cuidar da vida. E hoje a medicina, que nós temos a medicina paliativa, ensinou que nós temos como fazer a pessoa até no momento da morte morrer com dignidade. Então, às vezes, eu não tenho mais o que fazer pelo paciente, assim, provavelmente dito de cura. Mas eu vou cuidar dele para ele ter dignidade, qualidade de vida até no último momento. Exato. E vou deixar uma mensagem que talvez é a mais importante do nosso podcast, que é, olhando para aquela câmera lá, que é o seguinte: saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. Então, eu recebo um paciente na UTI ou na minha emergência, ele está doente, mas a família também está doente. O telefone toca, eles não sabem se vai ligar para dizer que morreu. Eles estão em casa, não sabem se o tio ente querido comeu, ou bebeu, ou se tomou banho. Eles também estão doentes. Então, acolher a família também é cuidar do enfermo. Olha que coisa maravilhosa. Você expande a sua capacidade de fazer o bem. Não só para o paciente, mas para toda a família. Porque quando você cuida de um paciente numa emergência, numa unidade básica, numa unidade móvel, na emergência, você tem que amparar a família. Isso é saúde também. Então, assim, olha o contexto da medicina como é ampla. E nós estamos esquecendo disso. Verdade. Porque nós estamos ficando muito mecânicos nos nossos atos. Se o filho brigou com o pai, porque o pai era do lado esquerdo e ele era do lado direito. Minha mãe foi voltar lá pro partido dela, com a roupinha lá, e eu fui voltar pro meu outro partido. Só que a minha mãe, é meu amor, é a pessoa mais especial que eu conheço na vida, a minha heroína. Como que eu vou ter raiva dela porque ela votou no partido B? Aí nós canalizamos, polarizamos as coisas. E na saúde tá igual. Não é meu parente, não é meu conhecido. Verdade, tá me entendendo? Verdade. E eu falo para nós membros da saúde. Às vezes, o cara da saúde que trabalha comigo, não agora, né? Mas já aconteceu. Ele estava negligenciando alguma situação de um paciente. Cara, vai lá, olha lá. Cara, tô cansado. Porque o paciente enche o meu saco. Aí passou uma semana, veio o parente dele, a mãe dele. Porra, minha mãe tá doente, desce lá. Porra, arruma uma vaga para mim. Arruma um leito para ela. Aí eu brinquei com ele. Essa dedicação tem que ser a mesma pro paciente, que é o amor de alguém. Consegue entender? Então, todas essas coisas têm que estar no insight da nossa vida, sabe? Tem que estar no insight da nossa profissão. Por isso que as coisas acontecem e aí, às vezes, o que nem você falou, pô, cara, você tem uma passagem comigo linda. Às vezes eu tô no camelô de Balneário, alguém me aborda, pô, doutor Marcos, abre o peito, olha aqui, eu operei o coração. Agora mesmo aqui, chegando aqui no podcast com um colega, pô, você atendeu meu amigo, entendeu? Então, esse é o melhor salário. É o melhor salário, esse é o melhor salário. É saber que você atendeu alguém humanamente. Sim. E eu falo que a gente que trabalha na emergência passa por isso direto, né, Marcos? Toda hora. Porque às vezes a gente pega... E é muito importante essa tua fala, porque
nós de forma, às vezes, indireta nos mecanizamos. Nós estamos naquela correria, né? Porque é como você bem falou. Eu fico muito chateado, às vezes eu entro no Instagram, eu entro no YouTube, eu vejo lá o vereador, o deputado com aquele jalequinho da justiça deles, né? Invadindo unidades de pronto atendimento. Isso é absurdo. Olha aqui, que eu fico muito triste, Isso é porque eu absurdo. acho que a política não foi feita para isso, né? Você pode fazer política pública de tantas outras formas. E às vezes o médico, porque eu sempre falava isso à população, né? Não. O médico, ele dorme, ele descansa. O enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles têm um intervalo entre a jornada. Eles têm que comer, né? Tomam seu cafezinho. Eles são humanos, né? E aí, o que acontece? Essa situação que vem acontecendo, e é diária, Marcos. Eu vejo todo dia. Hoje eu abri de manhã um médico, né? Que inclusive, quando eles abriram, o deputado lá abriu a porta, ele estava sentadinho lendo. Ele estava, na hora de intervalo dele, estava sentadinho lendo. E aí ele levantou e o deputado veio para cima dele. É um absurdo, porque isso vai para a sociedade de uma forma muito negativa, né? Então, nós já temos ali um profissional que lida com vida e morte o tempo todo, né? Tem aquela responsabilidade. Porque eu falo que o bom profissional, ele fica muito preocupado com o desfecho final. Por mais que, se você pegar qualquer livro, Marcos, de direito médico, você vai ver lá que, exceto algumas áreas, como cirurgião plástico, o médico é responsável, o enfermeiro é responsável pelo meio. Ele não tem compromisso com cura. Ele tem compromisso com o melhor tratamento. Ele vai ofertar o melhor tratamento. Mas quando o paciente morre, eu lembro quando eu estava no SAMU, a gente fica muito chateado. Né? Uma impotência muito grande. E outra coisa, assim, a mensagem é o seguinte. Nós estamos aqui, né, na Terra, né? Vamos falar sobre espiritualidade um pouquinho. Nós estamos aqui na Terra para fazer a diferença nas vidas das pessoas. Então eu não posso passar numa emergência, ou no meu trabalho, ou aqui nesse podcast, e não tentar fazer a diferença na vida de alguém, na tua vida. E fazer diferença não é te dar dinheiro, não é nada. É às vezes te ajudar e você fala assim, pô, aquilo ali me ajudou. Então assim, onde que eu quero chegar assim? As pessoas estão esquecendo deste contexto que até mesmo na perda de um paciente, do óbito, do desfecho, você consegue fazer diferença na família daquela pessoa para saber abordar e dar aquela má notícia. Né? Vou dar uma notícia. Exatamente. Você consegue fazer a diferença. Então, assim, nisso que você está falando sobre essa abordagem desses deputados, isso é violência. E nada se resolve com violência. Nós temos um exemplo das grandes guerras do Afeganistão, né? De outros lugares, que não chegou a fim nenhum. Hoje na faixa de Gaza, não vai chegar, a violência só gera violência. Eu aprendi com alguns pacientes, um paciente que eu aprendi na vida foi no Hospital Marieta. Ele era um senhor de 92 anos, e eu perguntei para ele assim, cara, por que as pessoas te amam e te admiram tanto? Aí ele assim para mim, plante amor que você vai colher amor. Plante capacidade profissional que vai colher justiça. O cara ele é o fiscal do povo. E ele vai invadir com o dedo na cara do médico, ameaçando um técnico de enfermagem, um enfermeiro, quebrando os vidros de uma emergência. Peraí, ele não é fiscal do povo? Então vamos fazer um cálculo lá e colocar mais médicos. Vamos estruturar mais a unidade. Vamos abrir mais um novo ponto de atendimento. Entendeu? Vamos fiscalizar melhor, vamos chamar o chefe desse cara e falar assim, peraí, quantos médicos você tem? Qual que é a velocidade de atendimento? Não, tá abaixo, vamos cobrar melhor. Falta o quê? É assim que vai se resolver? Invadindo, colocando dedo na cara, gritando? Alguém faz isso na delegacia com os policiais que estão lá tomando café? Alguém faz isso no exército com os militares que estão lá? Ou com os juízes que estão lá com as suas togas? Aí vai num pronto atendimento, uma enfermeira que está no terceiro trabalho, turno de trabalho, tem a criança especial com autismo em casa, ela está medicando o paciente, o cara lá agride essa técnica de enfermagem, essa enfermeira, o médico está tomando um café ou almoçando, ele chuta a cabeça do médico, agride, filma, expõe para ganhar um like. Então vamos ter que tomar cuidado com isso. Esses dias eu até estava falando no meu Instagram, né? Eu até falei pro pessoal, claro que é uma metáfora, né? Falei, vou convocar os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, a nós fazermos a mesma coisa na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Vamos entrar sem pedir licença lá dentro dos gabinetes. Porque, né, se a gente começa a inverter essas situações, e aí a gente volta na nossa fala inicial, né? De que,
Poxa, eles eram para ser aqueles que realizam a política pública para a melhoria da saúde. Qualificar a assistência. Porque tudo, Marcos, hoje eu vejo muito bem isso. Tudo a gente precisa, não da politicagem, mas da política pública. Nossa vida é política, gente. Tudo, Marcos. Eu na vou precisar. Igreja, eu tenho na academia. O Hospital Marieta. Isso. O Hospital Marieta construiu essa ala com o quê? Com emenda parlamentar. Ah, o Hospital Ruth Cardoso construiu emenda parlamentar. Tudo que você fala de um hospital público, de uma instituição pública, é com recurso público, é com um vereador que faz um bom projeto, um deputado que faz um bom projeto. E nós temos excelentes vereadores, exatamente, excelentes prefeitos aqui na região. Tem pessoas que querem fazer o bem. E nós temos que parar como cidadãos de olhar só para coisa ruim. Sim. Nós temos que valorizar. A pessoa é 80% boa e 20% ruim. Nós focamos só no 80%, 20% ruim. E outra coisa, o partido B fez uma política de saúde que deu resultado, continua. Exatamente. Não acaba com aquilo porque não fui eu que fiz. Não existe o eu na saúde. Na saúde existe um todo. Cara, eu não consigo fazer nada. Vou dar um exemplo para você. Dentro da unidade de terapia intensiva que eu trabalho hoje, quem faz a diferença é o pessoal da limpeza. Por quê? Olha só. Eu trabalho com infecção na UTI, tá? Então, bactérias multipotentes, então, antibiótico de última geração. Pra tu ter ideia, um medicamento Torgena lá, um tratamento de 7 dias sai quase 40 mil reais. Caramba. Um tratamento de 7 dias por uma infecção. Só que é o seguinte, se não tiver limpo, a UTI, tudo limpa, né? Tudo higienizado, essa bactéria vai proliferar, ela vai sair dali. Então, olha só, essa pessoa que está trabalhando comigo, que faz a limpeza do setor do hospital, ela tem suma importância no processo. Ela faz parte de um todo. Talvez ela está lá na ponta da cadeia e nós não estamos enxergando. Não é o médico que está de jalequinho lá, que vai lá, examina e prescreve no computador. É aquele que está limpando. O técnico de enfermagem, ele dá o banho, ele faz a medicação, ele administra a medicação. Ele, às vezes, no banho, chama lá, tá com uma lesão na pele, aconteceu alguma coisa diferente. Ele tá lá, a enfermeira vai lá junto, vê os dispositivos. Então, assim, olha só, eu costumo falar para todo mundo que, assim, dentro de uma unidade de urgência e emergência, o médico é uma cabeça pensante, mas ele tem os braços, tem os olhos, tem as pernas, tem os órgãos que fazem funcionar, que são toda a equipe. Então, é uma equipe multiprofissional, tem fono, tem físio, tem dentista, tem psicólogo, assistente social. Então, assim, olha que interessante. Um exemplo, o paciente às vezes é um gringo. Putz, nós temos que traduzir. Um exemplo, em espanhol, em inglês, tudo tranquilo, nós conseguimos traduzir. Mas às vezes é um cara, sei lá, indiano. Ou é um menino aí que fala uma língua crioula. Então, assim, tudo isso faz parte do contexto de assistir, de cuidar. E medicina é isso. Então, o tema nosso é a medicina com qualidade, é o cuidar da pessoa. E o cuidar é amplo, não é só dar uma injeção, aplicar um antibiótico. O cuidar um todo, fazer a unha, cortar um cabelo dentro da UTI. Vocês param para pensar, tem paciente que fica 60 dias dentro de um hospital, as pessoas dando banho nela, sem vaidade, vira para cá e vira para lá. Eu não ando sem camiseta dentro da minha casa, quando eu tenho vergonha. Tu imagina aí no hospital, você nu, as pessoas te dando banho, a mocinha que não penteia o cabelo, não corta o cabelo, não faz uma trança, não passa um batom. Eu tô com uma menina agora com uma doença degenerativa do sistema nervoso central, jovem. Entrei lá essa semana, ela tá com tracostomia, batomzinho, cabelo pintado, mandando um beijo. Isso é cuidar. Talvez isso que vai fazer a diferença para ela. Entendeu? Não é o antibiótico que eu coloquei. Então, assim, essas coisas na saúde que não pode passar desapercebidos. O Marcos, tu, com a tua experiência, tu consegue enxergar que nós conseguimos isso no SUS? Nós conseguimos essa educação continuada, essa atenção, nós conseguimos isso na realidade fática no SUS? Eu acho que, assim, vou falar da política pública. Dentro de nós, como seres humanos, muitas vezes nós entramos no trabalho público e falamos assim, lá eu vou ter uma garantia que eu vou ficar empregado pro resto da vida. Mas se você trabalhar num hospital privado e ser um bom profissional, uma pessoa ética, idônea, que trabalha com afinco, que cuida do paciente, que tem uma espiritualidade, que faz o bem, que faz as coisas acontecerem, você não vai ter garantia de emprego pro resto da vida? Então por que eu tenho que entrar no serviço público para fazer o bom, o melhor? Aí a pessoa entra lá e fala assim, não, agora eu tô tranquilo.
vou fazer um atestado, hoje não vou trabalhar, eu não vou dar o banho nesse paciente hoje, vou dar amanhã, mas se minha chefe me chama atenção, eu sou concursado, não sou mandado embora. E nós temos que mudar as mentalidades. Nós temos que mudar a mentalidade. Eu sou o mesmo no hospital público e no hospital privado. E a maioria dos funcionários que trabalham no público trabalham no privado. São os mesmos. E nós temos que trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. Primeira coisa, então, é de formação de pessoas. Segundo é que nós precisamos fazer políticas públicas de qualificação profissional e de cuidados na saúde, que são coisas diferentes. Eu montar um hospital e entregar para a comunidade. Isso é fácil, gente. Daí vou lá, estouro fogo, sai na mídia. Mas e o que eu estou dando de atenção? Qual que é a fiscalização? Se existe uma transparência naquela verba que foi entrada? Se existe um órgão fiscalizador? Se existe um órgão de atenção de qualidade? Porque o ser humano, ele vai se ele não tem exigência, ele vai entregando menos. Agora, se você trabalha com um hospital que entrega metas, você vai estar sempre lá entregando metas. Eu brinco para todo mundo. Por que que na loja de carro lá, que eu acompanho lá no Instagram, o proprietário vai lá e fala assim, meus vendedores têm que estar cumprindo a meta no mês de fevereiro. Aí ele cumpre a meta, Por que na saúde nós não temos meta? Nós temos que ter metas a integrar. Uma pneumonia, são 5 dias de internação. Uma infecção urinária, mas deu 10. Por que deu 10? Eu quero saber por quê. Exato. Conseguiu entender? Então, às vezes, não é ter mais hospital. É entregar uma melhor assistência, que os resultados serão melhores, o tempo de internação será menor e eu vou atender mais população. Aí o cara fala assim, não, eu vou construir um hospital novo. Mas aí tem desvio de verba na construção, desvio de verba no material e o hospital não funciona. Então, assim, na saúde tem muito isso, gente. Saber usar e procurar qualidade na assistência. Porque nas instituições privadas tem isso. O cara passou de 5 dias internado, por quê? É 5 dias que tem que ficar? Não, porque fugiu disso aqui, já complicou aqui e tal. Ótimo. Mas normalmente é 4, 5 dias. Por que no hospital público não tem essa exigência? Então nós temos que saber também fiscalizar e procurar qualidade na assistência. E eu falo que falta sentar muito com os profissionais também, né, Marcos? Porque assim, quando você faz uma... Eu vejo, eu vou te dar um exemplo do aéreo, né? Tem uma situação no atendimento aeromédico, que é o tal do briefing do debriefing. Você vai fazer essa reunião anterior e posterior. Sim. Né? E às vezes você tem um erro ali, não um erro, né? Às vezes você tem uma diversidade no atendimento. Você pega um paciente num local difícil, não consegue manejar ele direito, no debriefing você vai conversar o que poderia melhorar naquilo ali. Né? Como é que eu poderia melhorar? No que eu poderia ter feito diferente para o manejo ter sido positivo? Porque nem sempre a gente consegue. Agora, cara, para sentar com um gestor público para conversar sobre educação continuada, para conversar sobre melhoria, qualidade de assistência. Marcos, é difícil, cara. É difícil, aí nós voltamos àquela situação que não é o técnico. Porque aí ele sempre quer saber de valor. Primeira coisa que eles querem fazer, cortar a gratificação de tudo. Aí já quer... Não, cara, mas nessa troca de informação, aí vale você mostrar o resultado por números. Porque às vezes o gestor só se apega em números. E você tem que falar o idioma dele. Como o paciente, às vezes, tem que falar o idioma do paciente. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um gestor no hospital X, uma cidadezinha pequena, tal, de 12 mil habitantes, né? E daí, eu tenho um hospital lá, e daí eu preciso de uma moça da limpeza para limpar que está tendo infecção. E aí apareceu lá uma KPC, uma bactéria resistente a carbapenêmico e recessiva a torgena. Tá? Daí eu vou ter que dar esse remédio que é 40 pau, 7 dias de tratamento. Mas aí a moça da limpeza lá, ela ganha R$2.000 por mês. E aí eu não contrato ela. Daí eu tô com um paciente com uma bactéria que custa 40 mil só o antibiótico. Daí esse paciente faz uma infecção cruzada para outro, já deu 80. Se ele contratasse uma moça para fazer higienização, não ia ter essa infecção cruzada, já economizava 40 mil. Fora os outros cuidados que tem que ter, honorários médicos, honorário de enfermeiro, técnico de enfermagem, a conta fica muito maior. Você consegue entender que muitas vezes o político que não é da área da saúde ou não tem experiência na coordenação e no manejo dessas unidades ou da saúde em si, todo mundo tem essa visão? Então, assim, pequenos atos, às vezes, na saúde causam grandes impactos. Uma pia para lavar a mão, um flaconete de álcool,
Aí o cara não gasta menos, não gasta 40 mil. Olha a economia que está fazendo. Num município pequeno, de 12 mil habitantes, olha o que vai impactar na assistência, no cuidado e no valor. Só que eles não têm esse conhecimento. E as pessoas que têm não estão sendo ouvidas e não estão sendo escolhidas. Porque eu volto a falar. Eu gosto do Z. Porque ele anda de gravata, não anda de camiseta. Eu gosto do X. Porque ela é do partido do meu amigo. Eu gosto do Z. Não, é profissional. Fulano de tal tá lá. Não, mas eu não conheço ele, tampouco gosto dele, ele é meio assim. Mas ele é bom? Vai fazer a prova aqui. Passou? Tá empregado. Profissionalismo. Uhum. E isso não tá entendendo hoje. É verdade, porque o que eu esses dias eu estava conversando sobre projetos de lei. Nós estamos atendendo uma casa em Itajaí, que é uma casa para crianças de câncer, e nós estamos conversando sobre isso. Às vezes você faz um projeto de lei, Marcos, você é do partido X. Você faz um bom projeto, você leva esse projeto lá para frente, o partido Y não compra o teu projeto. Mas depois pinta ele e apresenta ele. Não compra, porque ele diz, não, é do partido lá de extrema direita, não vou comprar. É do de extrema esquerda, não vou pegar. E aí, na verdade, quando a gente fala de saúde, dependendo do que a gente está tentando, é um retorno muito positivo para a sociedade. E o que eu entendo, Henrique, quanto política pública? Pouco me importa se você é de direita ou de esquerda ou de centro. Se o teu projeto é um projeto que vai salvar vidas, para mim ele é bem-vindo. Vamos colocar em pauta agora o que nós vamos falar. Explicar bem isso aí que você está falando. Piso salarial da enfermagem. Uhum. Depois da pandemia do Covid-19, o que a técnica de enfermagem fizeram? O que a enfermagem fez? Era obrigação. Os nossos governantes, ouçam esse ignorante que está aqui por falar, eles têm que ter uma regulamentação de carga horária e também de piso salarial. Porque uma pessoa não pode estar 24, 36 horas trabalhando seguido, cuidando de vidas cansadas e com riscos de falha, porque a remuneração é pífia. É melhor ele vender geladinho, talvez, no semáforo, que está ganhando mais. Então, assim, nós temos que regular essas coisas. Eu não posso passar desapercebido. Hoje está muito na moda sobre as crianças especiais, os autistas. Mas os nossos municípios têm um programa para... Olha só, porque o diagnóstico, ele não tem um exame que faça. É multifatorial. Tem um médico para triar ele, que saiba tratar aquilo, que está treinado para aquilo, para depois levar para o especialista que tem quase pouco. Porque, por exemplo, uma fila para um neuropediatra é 6 meses. Então, eu preciso de um médico que tria, que sabe fazer capacidade correta, que peça os exames e que entregue mastigado para esse especialista quando pegar e falar, é isso, não é isso. Porque eu não posso passar para o especialista para ele fazer essa triagem. Porque esse aqui ele vai pedir exame para voltar de 6 meses. Deu 2 anos que faz impacto já no cuidado e na assistência dessa criança. Porque quanto mais precoce começar o tratamento e as mudanças, melhor serão os resultados a longo prazo. Então, o que acontece? Tem mães hoje que ganham R$2.000 salário, né, para cuidar do seu filho. Hoje, uma clínica para tratar uma criança especial, ela pede 6 a 8 mil para trabalhar com fono, físio, psicólogo, assistente social, um neuropediatra, fazer as atividades que tem que fazer em piscina laboral, equitação, inúmeras outras coisas. Essa mãe, ela vai conseguir dar o melhor para si e seu filho? Não. Nossos municípios, nosso estado, nossa federação tem esse programa feito para... As pessoas fingem que estão vendo, fecham o olho e falam assim, vou dar desconto no carro para quem tem crianças especiais. Eu não quero desconto no carro, eu quero qualidade de assistência para o meu filho. Que, sabe, estão dando balinha numa coisa que é muito maior. Então, assim, na política, na medicina, na saúde, tem que ter pessoas com visões e com vontade de fazer a diferença. Ponto. Essa é a coisa da saúde. Eu não posso ter um técnico de enfermagem que não tem um piso salarial, cara. Ele sai do Hospital do Coração, vai pro Marieta, do Marieta vai pro Unimed. Eu tenho um técnico de enfermagem que trabalha nos 3. Como que dá, hein? Como que dá? Me fala, você trabalha na saúde. Como que eu consigo trabalhar em 3 empregos? Não aguenta. E outra, nós tivemos uma situação que foi uma esquizofrenia jurídica, né? Pela primeira vez da história, onde o Supremo Tribunal Federal votou em dupla. Porque o piso salarial estava na Câmara do Barroso.
Então, e outra, o que compete ao Supremo Tribunal Federal? Por isso que eu fico apavorado quando há interferências de resistência a coisas que eram tão necessárias. Mas qual é o papel do Supremo sendo fiscal da Constituição, guardião? Chega o projeto do piso salarial, eu, como ministro do STF, que recebo ele na minha Câmara, eu chamo os meus assessores e peço, analise se há ou não inconstitucionalidade. É isso o papel do Supremo. Vamos ver se esse projeto de lei fere algum preceito constitucional. Se não ferir, passou. Não. O Supremo sentou, o ministro Barroso chamou, salvo engano, Gilmar Mendes, para conversar sobre a modulação do piso. Ou seja, ele assumiu naquele momento o poder do executivo. E vamos lá, então, vamos conversar, porque eu recebi aqui uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eu acho que está errado isso daqui, ó. Tinha que ser 40 horas e não 30. Nós tínhamos que... Aí o ente público fica o recebimento do repasse da União, o particular vai ter que discutir com o sindicato. Lá foi a equipe toda recuando. Então, eu me apavoro em algumas coisas, sabe, Marcos? Porque a gente vê que para algumas categorias a votação é de um dia para o outro. De um dia para o outro. Categorias da saúde levam anos. São os interesses. Anos, são os interesses escusos. E aí eu vejo, porque, mas, vamos lá. Artigo 37 da Constituição. É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto profissionais da saúde com profissão regulamentada. Médico, enfermeiro. Você pega o técnico de enfermagem. Esse técnico de enfermagem, Marcos, se você pegar hoje serviços públicos, eu tô te dizendo a regra. Tá ganhando 3,5, tá? Marcos, 3,5 em Balneário Camboriú não é um aluguel. Não é um aluguel, cara. Nós estamos com ovo a R$1. E aí esse cara, ele trabalha num hospital público, num hospital particular, num outro no público. Ele não vive, ele não sobrevive. O enfermeiro trabalhando, rodando um plantão atrás do outro, médico agora, que nós sabemos que tem hoje cada vez mais uma defasagem também no salário médico. Aí o médico pegando um plantão em Joinville, saindo correndo para voltar para Florianópolis, depois ele volta para Itapema, vai para Itajaí. E assim, ó, é assustador, porque aí a gente não vê. Esses dias eu fiquei abismado que eu vi a fala de um magistrado dizendo que ele ficou perplexo com o salário dele, porque o salário dele era, salvo engano, 50 mil reais por mês. Ele teve que diminuir um pouco o plano dele, passou de um plano particular para o outro. E aquilo para ele era o fim do mundo. Quando a gente vê profissionalização de que salvam vidas... Nem tem plano, tem pacientes no SUS. Trabalha pelo SUS, não tem plano, que só se é o privado que tem plano de saúde. É assim, é difícil, sabe? É difícil imaginar isso no contexto de um profissional que salva vidas. Ele está cuidando do meu pai, da minha mãe, do seu irmão, cuidou do seu pai, dos ouvintes e das pessoas que estão vendo nossa conversa. Ele está cuidando de você, ou seja, está cuidando do seu bem maior, do seu... Presta atenção. A nossa família, isso é o maior tesouro que nós temos. Então, a minha esposa me deu o maior diamante, que é meus filhos. Ela me deu o maior bem, que é minha família. Então, a partir do momento que ela ficou doente, que ela ficou no leito de um hospital, você está cuidando de um bem meu, da minha esposa e dos meus tesouros, que são os meus filhos. Essa pessoa, para mim, vale ouro, porque isso é bíblico. Jesus Cristo diz lá na Bíblia que ame meu filho, adoce minha boca com mel. Então, quando você trata alguém bem, quando você cuida do seu filho, você está tratando bem aquela pessoa. Então, o que acontece? Jesus Cristo, Deus falando sobre Jesus Cristo. Então, o que acontece? Isso é o mesmo, a recíproca para nós. A mulher lembra o nome da pediatra, mas não lembra do nome ginecologista dela, porque cuidou do filho dela, do bem maior. Então, o que acontece? Eu tenho um técnico, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta. Fisioterapeuta, cara. Outra profissão que estão judiando, que faz a diferença burral no planeta. Estão judiando salários assim, que você fica assustador. E aí, não tem salário, não tem um piso, não tem condições de trabalho. Então, assim, nós temos que começar a enxergar essas classes. Senão as coisas ficam difíceis cada vez mais. E eu tenho medo, Marcos. Eu falei aqui num podcast. Nós estamos tendo agora na enfermagem uma debanda do empreendedorismo. E aí o que acontece? É um medo muito grande que eu tenho.
O enfermeiro, ele começa a empreender no negócio. Porque hoje a internet, ela te possibilitou uma gama gigante, né? O e-commerce, enfim. Sim. E aí você vai fazer Poxa, eu sou enfermeiro esteta. Eu vou cuidar de feridas, enfim. Fazer Poxa, eu caso tô, de idoso. eu tô em Balneário. Balneário tem uma população de idosos muito grande, com um poder aquisitivo muito grande. Sim. Então eu monto uma clínica, mas eu sou um enfermeiro baita na emergência. Coordeno a minha emergência, tô lá, tô com uma equipe boa. Não tá mais. Saiu. Eu tô ganhando 6 mil por mês. Aqui, ó, 12,36 e... Aí eu vejo que fazendo um curativo, eu tô ganhando 6 mil por semana. Eu falo, eu tô fora. E aí você perdeu uma capacidade profissional que vai multiplicar o saber. Exatamente. Eu vou pegar uma linha de raciocínio e você me deu um insight. Eu sou professor fui professor da universidade, hoje há 2 anos eu saí, mas eu sou professor da residência. E eu acredito muito no saber e no ensinar. Eu acredito muito no jovem. Eu acredito muito, eu sou entusiasta dos jovens. Do ensinar, do educar. E daí, o ensinamento e as pessoas saberem fazer as coisas da melhor forma, com a melhor qualidade, está se perdendo. Porque o mestre é aquele que encurta os caminhos e dá o melhor destino para seu comandado. Esse é o mestre, é o professor. Então, muitas vezes eu falava nas minhas aulas da universidade para os meninos que eu falava assim, às vezes eu não vou te ensinar a tratar uma diabetes ou entubar um paciente, mas eu vou encurtar o caminho para a sua profissão ser melhor. Vou dar um exemplo. Aquela guria que quer trabalhar lá em São Miguel do Oeste, ou Descanso, de onde minha esposa veio, que tem 12 mil habitantes, ela quer fazer cirurgia plástica. Como que vai fazer cirurgia plástica numa cidade tão pequena? Não vai dar certo. Você vai fazer uma especialidade que não vai dar. Ou aquela guria que quer fazer cirurgia vascular, e ela é casada com um CEO de uma empresa que vive viajando, e chegou um aneurisma rota, tem que sair correndo 3 da manhã para ir para o hospital para operar o paciente, que é o sobreaviso. Ela vai deixar as 3 crianças, tem um bebezinho de 6 meses em casa. Ela vai dar para fazer aquela especialidade? Então ela tem que olhar para dentro dela e saber o que ela quer, o que ela tem capacidade cognitiva e dom para fazer e o que vai ter de retorno. Porque quando você faz o que você gosta e tem retorno, você melhora a qualidade. Olha como que eu faço, para eles terem noção no cotidiano. Eu falo assim, ó, você quer fazer dermatologia, tá? Você faz dermatologia, não consegue trabalhar, tá quase conseguindo pagar as contas, e a outra colega sua fez ginecologia e obstetrícia. Anda na sua carro da Porsche, faz viagens cada 3 meses para fora, usa lá a sua Louis Vuitton, e ela tá bem, cada vez mais investindo e consultório bombando, e você na dermatologia que não consegue pagar o boleto, seu filho não consegue ir para a escola, aí você começa a ficar, não consegue fazer um curso melhor, você olha já para sua especialidade, você já não tá dando mais o 100%, só que tem o amor de alguém lá que se cuida, e a outra lá tá cada vez mais investindo. Consegue entender? Então, as escolhas são suas. E você não foi amarrado para escolher aquilo. Então, até isso, na saúde, tem esse contexto. Então, aí muitas pessoas falam assim, eu vou fazer uma faculdade de enfermagem. Aí ela faz faculdade de enfermagem, ela tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, não pode ir no caixa d'água porque está de plantão, não pode ir para viagem do transatlântico com a família porque tem que dar o plantão, porque caiu o plantão, alguém foi demitido, tem que cobrir outro setor. Você escolheu isso. São ossos do ofício. E aí as pessoas veem que outras coisas é muito mais flexível. Então é a hora que nós começamos a perder qualidade, pessoas capazes, por causa de formação e cuidado com as pessoas. Sim, é coisas de políticas públicas que tem que se mudar. E o que eu penso é o seguinte, Marcos, ou no público a gente realmente começa a olhar isso, ou a gente vai começar a ter um déficit muito grande. O público é o primeiro que deveria olhar, porque a pirâmide, a base é o público, não é a saúde complementar. Saúde complementar, quando eu falo, são os hospitais privados. Então, assim, o público é a maioria dos hospitais, dos leitos no Brasil. E aí eu acho que isso deveria partir já dos governantes a nível federal, da esfera federal, porque nós temos esferas da atenção à saúde. A esfera federal, a estadual e municipal. Tá? Então é isso que as pessoas têm que entender. Nós temos hospitais que recebem incentivo do governo federal, do governo estadual e do municipal. 3 remunerações. Nós já temos hospitais que só recebem do municipal, exemplo, o Ruth Cardoso. Então, assim, a política pública, ela é uma coisa muito mais além. Só que tem que estar
na mão de pessoas capazes, com capacidade técnica, formação, cognição e capacidade de impor aquilo. E é profissional. Um exemplo, estamos batendo um papo aqui, mas você pode não concordar com um ato meu, né? Um exemplo de uma conduta. E aí mas não é pessoal, você não está com raiva de mim. Exato. É profissional. Então, dentro da saúde tem muito isso. O Marcos Costa veio aqui e falou que tem que fazer assim, assim, assado, mas eu achei que tinha que fazer assado. Mas não é pessoal, é profissional. É profissional. Qual que foi o desfecho? Pô, foi legal, foi favorável? Não tem nada pessoal contra ti. Talvez na próxima vez que você for fazer, você fale assim, porra, ele tem 21 anos de medicina de emergência. Pô, o cara tem título superior de emergência, título de UTI, neurointensivismo. Cara, ele tem um pouquinho mais de experiência. Será que eu posso ouvir ele? Porque vou chegar em outro pensamento. O saber é muito interessante. Por que o Papa lá idoso, o cara no monte do Tibete lá, o monge tibetano mais sábio é idoso? Porque lá na igreja cristã tem um pastor lá que é chefe lá, que é mais de idade, não é um menino de 19 anos. Porque o tempo é sinal de sabedoria. E nós temos que entender isso. Porque as pessoas passam muito desapercebidas. Às vezes, como filhos, muitas vezes nós indagamos nossos pais. Mas eles eram sábios naquilo que ele estava falando. Porque eles já passaram por aquilo. Então, na saúde é a mesma coisa. Eu coloco alguém lá no governo federal que secretário de saúde ou do Ministério da Saúde, que não é da saúde. Peraí. Ou ele tem que estudar muito e se cercar de pessoas da saúde para ajudar ele, ou nós vamos ter sérios problemas. Se tu pudesse deixar um recado final, eu acho que 2, Marcos. Um é para a população e um para os profissionais da saúde. Para a população, ter dinheiro não é sinal de estar no melhor centro da saúde. E a saúde, ela é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, saúde é eu cuidar do meu lar, eu cuidar da minha filha, eu cuidar do meu marido, eu cuidar do meu pet, do esgoto que está na minha casa, eu não deixar minha casa suja. Então, a saúde é um contexto mais além. Só que tem uma coisa na saúde com a população que é muito, muito importante. É ter a empatia com o próximo. Se você vai no serviço de urgência e emergência e se tem alguém na sala de emergência em parada cardíaca, ele está morto sendo reanimado. Então, eu não tenho como parar para atender você. Então, nós vamos esperar, padecer no nosso problema e depois ser atendido com melhor qualidade. E já para os agentes da saúde é o seguinte: toda vez que você tocar num paciente, ele é o amor de alguém. Essa é a frase que eu tenho. Você disse que a medicina não é para amadores. E eu digo que o paciente é o amor de alguém. Essa é a mensagem que eu queria desejar para todos da saúde. Que pense sempre quando estiver tocando no paciente, que ele é o amor de alguém. E para finalizar, para os políticos? Para os políticos é interessante, né? Eu não gostava de política e hoje eu fico imaginando e falo, tudo é política, e eu leio sobre isso bastante. Para os políticos é o seguinte: na política não há amizade, há profissionalismo. Ele pode ser do partido A e eu do partido B. Ele pode ser alto e eu pequeno. Ele é o melhor, ali ele deve estar. Porque ele vai fazer uma grande diferença lá na ponta. Ele começa com pequenas ações e com grandes resultados. Então, para os políticos da nossa região, principalmente, eu sou apaixonado pela nossa região. E nossa região que eu digo não é só aqui no Vale do Itajaí, Florianópolis, Rosa, Criciúma, Tubarão, Oeste, minha esposa, de Descanso, uma cidadezinha maravilhosa, que eu tenho um amor incondicional pelaquela cidade. Os políticos colocar o melhor e o mais capaz, indiferente que ele seja do partido A, B ou C. Isso aí, pessoal. Eu acho que de tudo, né, Marcos? A gente tem... Posso te roubar um minuto? Claro que pode, todo teu. Você abriu a conversa falando que eu atendi o seu pai. E eu quero terminar a conversa dizendo assim: quando você faz o bem para alguém, Deus te abençoa e te ajuda na hora oportuna. Então, Deus deu a oportunidade de seu pai estar aqui por tudo que você já fez pelos pacientes nas urgências e emergências, Henrique. Eu quero dizer que aquele ato não foi meu nem teu. Foi Deus te retribuindo o bem que você sempre planta. Então, fique pensando sempre nisso. Continue fazendo o bem.
Eu trabalhei com você como técnico de enfermagem, conheci você numa situação, hoje você já é advogado, você me dá umas lições nas suas postagens, que eu vejo bastante nas madrugadas dos meus plantões, e tudo que você recebe é porque você criou. Amém. Quando você planta, você colhe. Beleza? Que legal, fico muito feliz. E eu acho que foi um podcast maravilhoso de tudo, né, Marcos? A gente pegou desde questões técnicas, questões políticas. Eu acho que vale a pena, para quem tem em casa, para os políticos, para os profissionais, tudo a gente aprende, né? O Marcos falou uma coisa que é muito importante, que é a maturidade. Com o passar do tempo, eu falo, Marcos, a 20, a 19, vai para 20. Eu faria muitas coisas diferentes quando eu iniciei, porque hoje é a maturidade. Aí você olha na emergência assim, você fala, rapaz, né? Como a gente ficou mais maduro, como a gente está aprendendo mais. E eu acho que tanto a política, quanto o profissional, quanto a população, eles têm que aprender isso. A maturidade, ela te renova, ela te leva a entender coisas que antigamente você batia de frente. Hoje você fala, né? Mudou tanto. Então, primeiro te agradecer por ter topado conversar esse podcast maravilhoso, né? E que continue assim, Marcos. Obrigado. Continue, porque tu realmente, assim, ó, não é só pelo meu pai. Chegamos aqui, já tinha um dizendo, você, né? E eu acho que essa diferença que você faz na tomada de decisão, ela é importantíssima. Porque, querendo ou não, nós da enfermagem, Marcos, nós na emergência, nós não temos essa competência técnica de tomar algumas decisões. Ela é do médico. Então, quando nós temos um médico que ele realmente estuda, ele se dedica, ele é humano, a equipe, ela se sente muito segura. Isso é importante. Se sente muito segura. Isso é importante. Eu digo para todo mundo que é como se fosse um piloto de avião. Eu tenho um problema na turbina e o piloto de avião sai correndo no corredor gritando, o avião vai cair e as pessoas vão ficar nervosas. Então, o médico, naquele contexto, ele é o líder. Exatamente. Ele pode ter medo, porque ele é um ser humano, mas ele tem que se segurar e coordenar as coisas da melhor forma possível. E isso é muito importante. Eu falo que é aliado a isso, né? Essa sensibilidade que você tem. A sensibilidade de você amar o teu paciente, de você ter essa empatia com os técnicos de enfermagem, com quem é da limpeza, com quem é médico, com quem é teu parceiro. Porque a roda vai. Eu lembro que quando eu trabalhava na UTI, às vezes eu chegava, meu Deus, era um médico que estava na UTI, entubado, falava, rapaz, mas eu trabalhei com esse cara um tempão. Posso dar um exemplo, né? Eu tive médicos como o Dr. Nelson Barrichello, né? Dr. Nelson Barrichello, nós perdemos o Nelson para Covid. Alguns outros médicos, companheiros, que às vezes a gente olhava e falava, rapaz, né? O cara tá lá. Então, essa empatia ela é muito importante. Eu acredito que a gente não pode perder ela no meio do caminho, porque a gente precisa, seja na política, seja no profissional, seja na saúde, que não adianta a gente ter política pública de qualidade se a gente não tem também empatia. Sim. O dinheiro vem, mas você, por falta de empatia, você coloca ele em outras pastas. E isso é ruim. Então, agradecer mesmo a participação. Nós vamos fazer mais vezes. Eu acho que seria importante você ter cada vez mais essa participação com o público. O público precisa disso. Precisa entender. Às vezes, Marcos, a população não entende a realidade fática da medicina, e essa disseminação é importante, porque chegar lá ele fala, poxa, talvez eu esteja fazendo errado. Eu vi lá o podcast com o Dr. Marcos, cara, eu acho que eu tenho que melhorar, né? E essa mensagem, ela vai, graças a Deus, a internet, a gente chega em locais que outrora a gente não chegava. Não chegava. Então, agradecer, espero que vocês tenham curtido mais um Conversa com Rick Direito. Um beijo no coração, empatia. Não só com o teu paciente, com o teu próximo. Quando você chegar numa emergência e tiver alguém sendo atendido com uma pulseirinha laranja ou vermelha, entenda que ele é mais emergente naquele momento. É o amor da vida de alguém. Que fica essa frase bem cravada. Nós cuidamos do amor da vida de alguém e isso é muito importante.